Shalom, shalom. Queridos estudantes, sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro seminário de introdução ao estudo do Reino de Deus. Estamos hoje no módulo 3. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, a participação, a disponibilidade. Sabemos que é um tempo de crescimento e edificação e por isso nós damos toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Deus, que nos permite estar aqui renovando e aprendendo, sendo edificados e que possamos viver nessa excelência cumprindo o propósito de Deus. Amém? Então, hoje o nosso módulo número 3, ele vai nos estar ensinando sobre como vivermos para Deus e o seu reino. Nós temos estudado aqui sobre a mensagem do Evangelho do Reino de Deus e já entendemos que nós precisamos nascer da água e do Espírito para entrar no reino e poder desfrutar muito daquilo que o reino de Deus tem na nossa vida. E uma vez que nós entramos no reino, nós precisamos manifestar e formar a cidadania desse reino. Então, nós temos que conhecer a linguagem, a cultura, as leis e saber a vontade de Deus para a nossa vida. É muito importante que nós possamos identificar o propósito de Deus, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Quando nós conhecemos a vontade dele, quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós sabemos exatamente aonde nós vamos, o caminho que nós temos que percorrer. E esse módulo trata sobre isso. Nós podemos ver em Salmo capítulo 103, a Bíblia fala que Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Diz: manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Há uma grande diferença quando nós falamos de conhecer os caminhos do Senhor. Quando você conhece um caminho para ir para algum lugar, você não precisa usar GPS, não precisa ficar perguntando, você simplesmente já pega o caminho que conhece porque você sabe aonde você vai chegar. E quando nós conhecemos os caminhos do Senhor, ou o caminho que Deus tem para a nossa vida, nós não ficamos buscando atalhos ou ficamos perdidos, porque nós conhecemos o caminho e sabemos aonde nós temos que chegar. E é isso que a palavra de Deus nos está falando aqui. Moisés conheceu os caminhos, Moisés era muito claro acerca do propósito que ele tinha, da vontade de Deus na vida dele, qual era a sua missão, como ele tinha que realizar. Durante seu caminho, ele ia recebendo direção, revelação de Deus, para que ele pudesse cumprir esse caminho de uma forma excelente. Mas ele diz que aos filhos de Israel somente se fez conhecer os seus feitos, as suas obras. Muitas pessoas hoje vivem somente de conhecer as bênçãos, as obras, os milagres que Jesus fez. E é bom nós termos os milagres e as bênçãos do Senhor, mas isso não traz edificação à nossa vida. Isso não cumpre propósito na nossa vida. Não podemos nos conformar em somente experimentar as obras do Senhor. Deus nos convida a conhecermos a Ele cada dia, a sua vontade, o seu propósito, o seu caminho, mas nós precisamos entender, né, o tempo e a vontade de Deus para cada um de nós. Devemos divisar o eterno, entender o eterno e não somente o temporal, porque nós estamos aqui por um tempo, humanamente falando. O nosso corpo é temporário, mas o nosso propósito, ele é eterno. Ele faz parte da edificação do reino. Então, muitas das vezes nos conformamos em somente viver numa estrutura religiosa, ir para a igreja, trabalhar, servir, e esquecemos de buscar diligentemente o propósito de Deus. Desde a queda do homem, o homem busca se colocar numa posição central. Nós nos focamos na queda do homem, no erro do homem, no pecado do homem, e isso o coloca até como uma certa vítima, né? Então as pessoas acabam se acostumando a viver e a se olhar como se elas fossem o centro, partindo desse ponto de vista, né? E os conceitos e os métodos ficam também distorcidos quando o nosso foco é a queda do homem. Parece sempre que a igreja está apresentando um Deus que opera e existe somente em favor do homem, para dar ao homem, para resolver seus problemas, para abençoar o homem, para restaurar o homem. Tudo isso já foi feito. Então, o nosso ponto de partida não deve ser a queda, e sim o que Deus, o Pai, fez por nós, o que Cristo fez por nós. O homem existe por causa de Deus, e não ao contrário. E outros problemas, alguns aspectos dessa verdade,
às vezes são muito enfatizados, né? Tem um papel importante, mas nós precisamos entender qual é o ponto principal. Quase às vezes neutralizados, porque a gente ignora o todo. As pessoas se olham como parte, né? Como o centro, como o foco de Deus nessa terra. Deus nos criou, nos deu tudo o que nós precisamos para que nós vivêssemos conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele determinou para nós. Ainda a maioria entende que Deus é o centro de tudo, né? Na prática, tratam de colocar o homem como centro, né? E a gente vai aqui observar rapidamente algumas linhas de pensamentos que são importantes nós conhecermos, somente para nós identificarmos, né, alguns pontos errados que se ressaltam hoje no sistema religioso. Há um grupo liberal, que são aqueles que buscam mais as necessidades sociais, um grupo fundamentalista, que reconhece as necessidades também, colocando ênfase em atender aquilo que Deus tem feito para o homem. Um grupo de santificação que insiste em dizer que tudo tem profundidade espiritual, ou seja, eles colocam uma ênfase no trabalho que Deus precisa fazer no homem, né? Cada um desses grupos aqui vai basear as suas ênfases no ponto de vista que ainda o homem é o centro, com o homem que eles estão preocupados em primeiro lugar, e não em realizar a vontade de Deus. Qual deve ser o nosso ponto de partida, corretamente, né? A maioria das vezes as nossas concepções são erradas, porque a gente começa com um entendimento errado. Infelizmente, o evangelho que tem sido pregado nas últimas décadas tem sido um evangelho parcial, ou seja, dividido em partes, né? E ou se foca na salvação, ou se foca na prosperidade, enfim. E essa concepção, esse entendimento acaba nos levando também no comportamento errado. Vamos supor que a queda do homem fosse o ponto de partida. Então, o propósito de Deus seria o quê? Que o homem somente fosse redimido. Então, não precisaria de fazer mais nada. Toda a palavra se resumiria exatamente nisso. Então, se o ponto principal é o homem e a queda do homem, nós somos levados a chegar a um final também errado. Uma vez que o homem foi salvo e restaurado, já não há mais nada que fazer. Então, toda a história se interpreta debaixo de um ponto de vista limitado. Então, uma vez que o homem foi criado para governar, ele tem que ver desse ponto de vista, que o reino, né, é o tema central da vida, do evangelho, da vontade de Deus aqui na terra. E ainda algumas pessoas reconhecem alguma necessidade de começar em Deus, né, ao invés de começar no homem, né? Eles veem Deus como criador. Partindo desse ponto, a gente tem que ver como resultado que Deus é soberano e é o arquiteto máximo na nossa vida. E o apóstolo Paulo nos dá uma solução de vida para o propósito de Deus, né? Lá do coração eterno do Pai, antes da fundação do mundo. Ele sempre começa com uma paternidade, né? Expressando essa paternidade. Não foi com a atividade do Pai que ele começou, não foi com os feitos do que Deus fez, do que Jesus fez, sim, com a pessoa que ele é em primeiro lugar. Perdão. Qual o propósito do Pai no Filho? Há um propósito eterno estabelecido desde sempre, né? E a gente pode ver aqui que em Efésios 1 ele fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, há um propósito eterno antes da fundação do mundo. E ele escolheu a cada um de nós para que sejamos participantes desse propósito. O Pai, ele designou Jesus Cristo, né, como princípio e fim de todas as coisas. Ou seja, Cristo é o fundamento, é o cabeça, é o centro, ele é a plenitude. E a Bíblia diz que ele quer encher tudo em todos, na plenitude, ser tudo em todos, né? E para isso nós precisamos entender que a nossa posição correta nele é que possamos cumprir a vontade dele e não atender às nossas necessidades. E isso nos mostra que o reino de Deus já está aqui. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o reino de Deus é agora? É depois? É quando? Né? Porque tem essa dificuldade de entender o que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é um reino teocêntrico, né? Teocrático. É contrário ao reino dos mundos,
que tem a democracia, antropocracia, enfim, é centrado no governo do homem. Mas o reino de Deus é a reconciliação do mundo com Deus. Nisso se gera um novo governo, um novo céu e uma nova terra. Quando o governo de Deus está direcionando o homem, tudo se faz novo. É o que ele está aqui nos dizendo. E esse conceito aqui a gente vê em 4 diferentes contextos. Algumas pessoas, poucas, né? Algumas poucas passagens mostram o reino com o significado da autoridade real ou o poder de reinar. Outras passagens mostram o reino como algo presente. Alguns indicam que o reino é uma esfera na qual nós entramos, uma dimensão, ou algo que ainda vai acontecer. Essas 4 têm cada um seu lugar. Porque quando a gente fala que o reino de Deus está aqui, ele está aqui. Não é visível humanamente, né? Mas ele se manifesta através de nós, em nós e através de nós. Então, cada uma desses conceitos aqui tem o seu fundamento. Vamos entender aqui, analisar basicamente o conceito de reino, né? Jesus, quando começou o ministério, o reino havia chegado, arrependei-vos, né? Estava falando dele mesmo, estava anunciando a vinda dele, né? E algumas ideias, alguns conceitos errados da vinda de Jesus, muitos não entendiam como Jesus expressava o reino, mas ele estava falando dele mesmo, estava anunciando o seu próprio reino, né? Eh, Aqui a gente vê que na noção de reino tem os súditos, tem as leis, tem um território, tem a autoridade como rei, né? E a gente, na parábola das minas, em Lucas 19, a gente observa uma comparação. Um homem tinha um território que ele governava, possuía servos, ele mandava nesses servos, tinha suas leis, era como se fosse seu pequeno país, porém faltava aquela autoridade real, né? Essa aceitação, né, do reino, como a gente vê lá em João 8. Então, a grande maioria hoje das pessoas crê que o sentido básico desses conceitos de reino é a autoridade e o poder real de Deus, né, de reinar neste mundo. Segundo grupo de versículos fala do aspecto presente e do reino na sua dinâmica, na sua forma dinâmica, na sua manifestação. O propósito do reino é muito mais do que satisfazer as necessidades físicas, materiais das pessoas, né? O reino ele vai muito além disso, um propósito totalmente mais amplo do que simplesmente abençoar o homem ou resolver seus problemas. Então, nesse propósito aqui, a gente entende que a própria palavra diz que e chamará o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E depois o próprio Jesus mesmo disse que não veio para ser servido, sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. E quando se estabelece o reino, né, através da morte de Cristo, a sua ressurreição, então ele começa a estabelecer essas verdades presentes de um reino, apresentando um reino fora daquele padrão esperado, fora daquele conceito esperado. Outro grupo de passagem indica que o reino é uma esfera na qual o homem deve entrar, né? E nós entendemos que como o reino hoje ainda não é um lugar físico, geográfico, e quando a gente fala de entrar, mas se a gente não vê o reino, vamos entrar aonde? Onde que eu tenho que entrar para ver o reino? É diferente de vamos entrar para a igreja, né? Qualquer esquina você encontra um templo, um salão, um edifício. Mas quando se fala de entrar no reino, você não tem um lugar visível para entrar. Então, é entrar numa dimensão espiritual, onde o reino existe. E apesar dele não ser visto humanamente, ele é real e as suas leis, tudo que existe no reino, funciona como se ele fosse fisicamente real. Então, nós não dependemos de um local geográfico para entrar ou viver o reino. Primeiramente, ele tem que ser estabelecido dentro de nós, esse governo. Tudo que o reino tem, as leis, a cultura, a linguagem, o governo de Deus, né, os princípios, os fundamentos, tudo isso tem que ser primeiro implantado dentro de nós para que ele se manifeste através da nossa vida. E o último grupo
conceito é que também é um aspecto escatológico, né? Está relacionado com a própria vinda de Jesus Cristo, que também está correto. Como eu falei, a gente não vê um reino físico, mas nós veremos. Quando Jesus voltar pela segunda vez, vai trazer eh, eh, esse reino literalmente e reinar com os seus filhos. Bem? Então, o reino é presente, já está aqui desde que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus, ele inaugurou o reino, né? E já está tudo feito. A Bíblia, quando ele foi para a cruz, a sua declaração foi: está consumado, está feito. Tudo que eu tinha que fazer já está feito. Então, Jesus, apesar da sua morte, né, que aparentemente era uma situação de derrota, mas foi exatamente aí que ele concluiu a sua missão, o seu propósito. Então, o reino de Deus, ele é um poder dinâmico de Deus, né? Através de Jesus Cristo, que através dos apóstolos da igreja, ele continua se estabelecendo dia a dia. Ainda que se veja o poder do reino, né, em tudo aquilo que Jesus fez, o reino vai muito além disso. A Bíblia diz que o reino dele é justiça, paz e alegria. Não é apenas um poder que atua entre nós, né? Mas é um reinado, é um governo estabelecido de forma clara e de forma precisa nas nossas vidas. Então, o reino tem um rei que apresenta Deus como Pai. Apesar dele ser rei, a palavra diz que ele é o rei dos reis, nosso rei, e nós somos seus reis, mas ele também nos trata como filhos, porque ele é o nosso pai. Então, o reino tem um caráter de uma família na qual os filhos também clamam e chamam Abba Pai. Os filhos são responsáveis, né, em buscar os assuntos do pai, em realizar a obra do pai, em cumprir a vontade do pai na terra. E para isso, nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor, conforme nós começamos o estudo lá em cima. Somos portadores desse evangelho, somos embaixadores, representantes desse reino. Então, nós temos uma responsabilidade de trazer essa justiça, porque quando ele fala que o reino é justiça, paz e alegria, é isso que tem que manifestar através da nossa vida. Justiça, a paz e a alegria. Isso deve ser uma característica dos filhos de Deus, daqueles que são governados pelo reino, daqueles que são cidadãos do reino. Quando você diz que você está no reino, a sua vida tem que expressar justiça, a palavra de Deus, tem que expressar a paz, tem que ser uma pessoa que é cheio da paz que sobrepassa todo entendimento. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa as adversidades, a paz de Deus excede todo entendimento. Nós devemos ser pessoas de paz, com um domínio próprio, com uma linguagem de reino, falar aquilo que Deus fala, ainda que venham as circunstâncias, ainda que venham as tempestades, a nossa vida está edificada na rocha. E essa rocha é justiça, é paz e é alegria. Temos uma responsabilidade de expressar o reino de Deus. Por isso a palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Não aguarda a manifestação eh, dos crentes, dos evangélicos, da igreja. Aguarda a manifestação dos filhos, e os filhos somente se encontram dentro do reino de Deus, porque eles passaram por todos os requisitos. Quando nós somos formados filhos, nós passamos pelo processo de renovar a nossa mente, nascer de novo, viver o evangelho do reino. Ouça o que eu estou falando. Temos uma responsabilidade para viver o evangelho do reino, não somente pregar ou falar. É um estilo de vida, né, para que nós possamos representar fielmente a vida dele. Amém? Quando nós falamos aqui da mensagem de Jesus, né, do reino de Deus, é um tema central no Novo Testamento e deve ser a mensagem na igreja, né? A linguagem da igreja, do corpo, deve ser essa. Então, essa mudança aqui é a questão de que, durante as últimas décadas, se ignorou
essa linguagem do reino de Deus. Se pregou o evangelho, o ênfase na salvação. Não está errada a salvação. O problema é que quando nós só falamos da salvação, as pessoas se limitam a isso. Então, muitas das vezes, falar do reino de Deus, as pessoas não entendem, não conseguem compreender essa diferença. Lá no livro de Atos, a igreja apresenta o reino de Deus, os apóstolos apresentam o reino de Deus como uma realidade desde aquela época até a volta de Jesus Cristo, né? Então, Paulo fala desse aspecto presente do reino e fala também do reino futuro, que ele virá como uma manifestação na sua segunda vinda. Então, a palavra final do reino está em Apocalipse, mas ela começou lá com Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Mas através das nossas vidas, nós possamos reinar com autoridade, com poder e poder manifestar de uma forma excelente o que é o reino de Deus. Amém? Vamos falar um pouco do reino e a igreja, né? Algumas pessoas ou alguns segmentos definem esses termos como seriam a mesma coisa. Nós já mencionamos em outros estudos que reino não é igreja, né? São duas coisas diferentes. Quando uma pessoa se submete à autoridade de Deus no reino, ela se torna filho. Nós somente nos tornamos filhos através do reino. A igreja em si, né, como um órgão, ela não tem esse poder de nos fazer tornar filhos. Somente o reino de Deus, né? A igreja está composta de todo tipo de pessoas. Através de cada processo, de cada etapa, nós entramos no reino e nos tornamos filhos. Então, o reino cria a igreja, a qual prega o evangelho do reino. Então, a igreja é um instrumento, é a agência do reino de Deus aqui na terra, né? E por isso nós precisamos conduzir as pessoas a uma transformação genuína, né? Precisamos levar as pessoas a viver cada etapa dessa transformação. É muito importante, né? Não, eles não são a mesma coisa. Nós precisamos ver uma restauração. Lá em Efésios capítulo 1 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Ele sempre vai nos mostrar aqui que todas as coisas já estão feitas, né? Colossenses 1 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E muitas outras passagens bíblicas aqui que vocês vão ver e estudar para entender o tempo que nós estamos, dessa transição, né? Nós estamos num tempo de transição. Nós vamos estudar sobre essa transição nos próximos seminários e vamos entender o que já fala lá em Atos capítulo 3, né? A fim de que da presença de Deus venham tempos de refrigério, que ele envie de Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo de restauração de todas as coisas. Então, essa restauração já está acontecendo. Restauração do homem, no seu espírito, no seu corpo, já não é um evangelho almático, já não podemos viver um evangelho parcial, né? Todo o nosso ser deve estar, diz a palavra, ser mantido irrepreensível, espírito, alma e corpo. A restauração da igreja, não da igreja de Cristo, mas dos conceitos que a igreja precisa, a unidade, os 5 ministérios, os dons de uma forma consciente e responsável, a graça. As pessoas acham que graça é porque eu posso fazer o que eu quero e Jesus derrama a sua graça, né? Abusam do que a palavra se refere à graça. Graça não é libertinagem. Graça não é fazer o que eu quero, viver a vida como eu quero e achar que Deus vai entender porque Ele é amor. Não, isso não é graça. Restauração da santidade, do amor, do serviço, parece algo lógico, né? Como é que a igreja precisa ser restaurada na santidade? Precisa no temor, na santidade. Muitas pessoas vivendo um evangelho a meio, pela metade, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem temor, né? E não buscam essa santidade, viver separado do mundo. O governo, apesar de que se fala muito do governo na igreja, né, de reino, se usa muitas expressões de reino, de governo, mas na verdade as pessoas não sabem o que que é e muito menos elas sabem nem sequer viver
que é isso? Para nós exercermos governo, nós primeiro temos que ser governados. O discipulado que forme Cristo na nossa vida, né? Enfim, a mensagem do Evangelho do Reino são coisas que precisam ser restauradas hoje nas igrejas para uma consumação de todas as coisas. Restauração da terra, a restauração do próprio reino e a restauração de Israel, né? Como povo, como nação, como herdeiros, como povo escolhido de Deus. E para nós concluirmos aqui, fazendo rapidamente uma conclusão, importante nós entendermos esse significado hebraico desse texto, né? Perceber que não se trata de um reino político, mas sim de uma esfera de influência, uma dimensão onde a integridade, a lealdade, a fidelidade precisam ser aplicados. Então, Deus mostra um reinado que vai se estabelecer através desses atributos divinos. Um reinado puro, um reinado verdadeiro, né? Convidando a gente a viver não como súditos, ovelhas, mas como participantes na edificação desse reino. Um reino com uma autoridade divina que nos convida a viver e entrar nesse reino, né? Através dos seus valores, através dos seus conceitos, dos seus princípios fundamentais, né, e viver o impacto através da nossa vida. O reino, ele tem que ser um paradigma, tem que ser uma referência para todos os relacionamentos familiar, igreja, sociedade, pessoal, porque isso é viver plenamente a vida abundante que Cristo trouxe para a nossa vida. Espero que esse estudo nos inspire cada dia a buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Que possamos viver como embaixadores do reino de Deus de uma forma ampla, de uma forma justa, transmitindo essa alegria, essa paz em todo momento. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu agradeço mais uma vez a sua participação nesse módulo 3 aqui do nosso seminário, Introdução ao Estudo do Reino, e continuamos firmes nesse propósito, nessa jornada de crescimento, para que possamos ativar e viver nosso máximo potencial, cumprindo todo o propósito de Deus nas nossas vidas. Te convido a mais uma vez a você permanecer firme nesse estudo, para você encontrar esse caminho que Deus tem para você. Não nos conformar somente em sermos cristãos ou ir à igreja, mas assim como ele falou de Moisés, que Moisés conheceu os seus caminhos, que nós também possamos conhecer os caminhos do Senhor e possamos ativar tudo que ele tem para a nossa vida, porque foi para isso que Cristo veio, para nos reconciliar e nos e restaurar a nossa comunhão com o Pai. À medida que nós vivemos na imagem e semelhança dele, nós verdadeiramente somos governados e aprendemos a governar nesse reino, nesse mundo. Então, esse é o propósito desse estudo, que você possa ler, reler, estudar, né? Como se fosse realmente um alimento, ter fome dessa palavra, ter fome desse estudo. Não deixe que, às vezes, o cansaço, as atividades, né, os problemas que todos nós enfrentamos no dia a dia, impeça você de perseverar nessa jornada de crescimento, porque eu tenho certeza que isso faz parte da edificação da sua vida, conforme a palavra nos diz lá em Mateus 7, né? Aquele que ouve a palavra e a pratica, edifica a sua casa na rocha. E através desse estudo, você está edificando, está construindo a sua vida. A nossa vida é uma construção diária. Aquilo que você coloca, aquilo que você acrescenta, aquilo que você agrega na sua vida é o que vai construindo você passo a passo, dia a dia, para que amanhã você tenha uma linda edificação firmada na rocha que é Cristo na sua vida. Te vejo no próximo módulo. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida e ativando tudo aquilo que Ele tem para você, para que você possa desfrutar verdadeiramente das abundâncias do Senhor. Amém? Um grande abraço, shalom a todos.